Hoje é o meu privilégio de pregar sobre a igreja e eu vou dividir essa mensagem, ou esse tema, em dois momentos. Talvez por isso você que é visitante, ou você que veio de outro lugar, ou você vai ter que assistir na internet, ou você vai ficar aguardando cenas do próximo capítulo. Nosso pastor faz isso direto, faz. A Bíblia é assim, então a gente vai fazendo assim como Jesus faz assim com a gente. É a minha vez de falar sobre a Igreja Presbiteriana Independente de São Manuel pelos seus 123 anos. Semana passada tive o privilégio de ter no meu lado, na tribuna aqui, o meu querido pai, José Maria Góes. Pregou aqui, emocionou, chorou mais do que pregou, mas pregou. E eu fiquei muito honrado, muito feliz. Mas hoje, a minha vez de dizer feliz aniversário, Igreja Presbiteriana Independente de São Manuel, eu quero fazer como eu faço para todos daqueles que fazem aniversário e eu mando uma mensagem. Se eu não te mando uma mensagem, o pastor não me mandou, me perdoe, daqui a alguns anos ou o ano que vem eu te mando. Não quero falhar, mas talvez porque eu não tenho seu contato também. Mas toda vez que eu vou mandar mensagem para alguém, eu digo para as pessoas assim: você não ficou velha. Quem fica velho são coisas. E você também não ficou experiente. Porque quem fica experiente é o profissional no seu trabalho. Então a minha palavra para as pessoas que fazem aniversário é: que Deus te abençoe, você evoluiu. Você que tem me ouvido usar muito essa palavra, sabe que eu falo isso direto, uso isso nos meus diálogos, nas minhas conversas. E eu tiro base para essa expressão no livro de Romanos capítulo 8, por favor, Caio, me ajuda. Se você tiver com a sua Bíblia, abra, se você quiser, a gente tem algumas possibilidades de lê-la aqui hoje, eu quero ler vários textos com você. Mas apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28, texto que você conhece bem, e o versículo 29, talvez que você não conheça muito bem, porque a gente para nesse, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente normalmente para por aí, mas o texto continua dizendo: daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, há um propósito para tudo isso. E qual que é esse propósito? Olha o que diz o versículo 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Qual foi o objetivo dele nos escolher antes da fundação do mundo? Para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos, eu e você que estamos aqui, irmãos. O que a gente precisa entender, e a base desse texto de Romanos capítulo 8, é que todo cristão, quando ele se encontra com Jesus, ele passa por um processo de evolução. Nada de Darwin, nada dessas coisas que a gente estuda na escola. É a evolução básica, natural, de todo ser humano que, segundo o próprio Jesus, em João, no capítulo 3, quando conversa com um homem chamado Nicodemos, ele faz uma sugestão, e talvez o início de uma teologia nova e maravilhosa, de que quando se encontrar com Jesus, nós temos que nascer de novo. Mas para nascer tem que morrer. E aí até Nicodemos pergunta para Jesus: mas como pode nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe? Ele diz: não, agora você vai nascer do Espírito. O fato é que a evolução é um processo natural de todo ser vivo. Se você pegar uma plantinha, inclusive o pessoal dos Por Eles fizeram um projeto desse, né, Joel? Com as plantinhas e deram. Se você pegar uma plantinha, um ser vivo, ele vai crescer. Se você não aguá-lo, se você não cuidar dele, ele não vai crescer. Ou seja, todo ser vivo que é cuidado e é saudável, ele tem a probabilidade de crescer. E a Igreja Presbiteriana Independente de São Manuel, ela cresceu. E ela não só cresceu a respeito de quantidade, como o Carlos bem mencionou aqui, mas ela cresceu a despeito de quem ela é mesmo. Ela cresceu a despeito dos seus 123 anos, nós somos mais velhos que a IPI do Brasil. Mas como pode isso? Pode. A Igreja Presbiteriana do Brasil, e aí no CISO em 1903, e a IPI de São Manuel, a IPB de São Manuel se juntou à IPI, por isso que a IPI vai fazer 122, nós já fizemos 123. E aí as contas, mais ou menos isso aí. Mas olhar para o retrovisor da história, será que nós crescemos? Por exemplo, o nosso templo aumentou. Aqueles que eram da galera antiga,
que estão aqui com a gente, né, Mateusão, da mais velha guarda, a igreja não é mais esse templo. Se você não sabe, o último lugar que nós estávamos, ele era menor que o espaço infantil nosso. A igreja cresceu como estrutura. A igreja também cresceu com ministérios consolidados. Sabe, Carlos, dá trabalho fazer tudo isso que a gente faz com esses servos, mas é bom demais. Porque eles fazem os serviços assim, você nem sabe o que está acontecendo, e está lá, tudo assim, parece uma engrenagem. Os ministérios consolidados cresceu. Antigamente eram poucos que faziam tudo. Hoje a gente tenta entender que vários podem fazer, porque um corpo é feito de vários membros e não de alguns. A igreja também cresceu, não só na sua membresia, mas também na solidificação financeira. A igreja tem crescido e, acima de tudo, o que eu mais gostaria de relevar é o fato da igreja ter crescido em relevância na cidade. Hoje eu ando para todos os lugares aqui na cidade, quer seja academia, padaria, alguns lugares, e as pessoas falam: ô pastor, tudo bem? Eu, tudo bem. Aí pergunta para mim a pessoa que está perto de mim: quem que é? Eu falei: não sei. Não faço ideia. Mas conhece a gente, está com a gente, ou vem no culto, como eu fui surpreendido um dia desses, jogando bola, aí a pessoa falou: ô pastor, tudo bem, que legal, tal, eu já fui na sua igreja, que legal, tal, vai lá um dia me cumprimenta, foi uma vez, não, faz 3 meses já, pastor, que eu vou. E Jesus, é assim, a igreja está crescendo, e essa alegria da igreja crescer, não é algo incomum. O que eu gosto de frisar junto ao conselho da nossa igreja, com meus presbíteros, é que o crescimento da igreja não é algo que é só da igreja da IPI de São Manuel. Isso deveria ser latente em todas as igrejas. Porque o nascimento da igreja, não só lá em Mateus, quando Jesus vai falar com Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, mas quando a criação da igreja, especificamente em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando a própria palavra de Atos vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Aí você vai lendo o capítulo 2, começa a descida do Espírito Santo, e a igreja começa a tomar forma, e a igreja começa a crescer. Ou seja, a igreja foi criada para crescer. Se talvez a sua igreja, ou você ouviu alguém dizer: não, a nossa igreja ela chegou nesse número, é o limite. Então talvez a gente deveria fazer uma reunião entre nós dessa igreja, orarmos juntos e falar: Senhor, chegamos ao limite, leva-nos para o céu, se é que nós vamos. Por que não estão fazendo aqui? Então acabou a luz? Acabou o objetivo? E quando a gente olha para a palavra de Deus, vá comigo aí, Caio, por favor, capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz no versículo 41, por favor, Atos capítulo 2, vamos ficar em Atos. Então os que lhe aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, a igreja cresceu no primeiro sermão, 3.000 pessoas. Olha que coisa maravilhosa, pode deixar aí, Caio. E no 42 em diante, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, tal, e vai para o 47, para a gente passar esse texto rápido. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, aqueles que estavam sendo salvos. Deus dava o crescimento. E quando você olha ainda para o texto de Atos capítulo 4, por favor, Caio, exatamente no versículo 4, houve mais um momento maravilhoso. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra o aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000, a igreja crescendo, rápido assim, o evangelho se expandindo. Você chega no capítulo 5, versículo 14, e você percebe que não é uma coisa só dos homens. Capítulo 5, versículo 14, crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens quanto mulheres agregados ao Senhor. Talvez aqui para você tentar: pastor, a Bíblia é machista. Não, irmão, a Bíblia não é livro para tratar disso. A Bíblia é Sagradas Escrituras, e ela não tem tendência de machismo nem de feminismo. Não use ela para isso, que ela não é para isso. E o cristianismo foi o precursor de dar a liberdade para as mulheres adentrarem um templo. Então talvez, se você chama a Bíblia de machista, você deveria olhar um pouco mais para a história, um pouco mais para o céu, em vez de você tratar desses assuntos de forma assim, leviana. Cresciam, homens e mulheres de Deus estavam sendo arrolados à igreja. Capítulo de número 6, versículo 1, por favor, Caio. Olha o que diz capítulo 6. Naqueles dias multiplicaram-se o número dos discípulos. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas estavam aquela coisa, porque tinha muita gente aparecendo na igreja.
Um pouquinho mais, Caio, do versículo 7. Olha o que diz, capítulo 6 ainda. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Sempre crescendo, a igreja só crescendo, crescendo. Capítulo de número 9, por favor, Caio. Versículo 31, olha o que diz 9:31. Ainda a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e cresciam em números. Isso é a história da igreja. Isso não é uma narrativa da igreja presbiteriana independente de São Manuel ou qualquer outra, mas é a história da igreja. Capítulo 16, último texto de Atos, versículo 5, Caio, olha o que diz esse texto. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé. As igrejas, dia a dia, eles aumentavam em número. Esse é o nascimento da igreja. Toda a igreja nasceu para ser assim. Esse foi o nascituro da igreja. Porque crescer é natural para a igreja, isso é um fato, e a gente cresceu, glória a Deus por isso. Mas a pergunta que eu gostaria que a gente tentasse fazer nesse tempo, será que nós só crescemos em números? Será que nós só aumentamos o espaço? Será que nós só aumentamos o espaço infantil, ou os lugares onde a gente se reúne, a gente assiste jogo de futebol, onde a gente faz churrasco? Será que nós só crescemos? A palavra que eu gosto de usar aqui sempre é: será que nós não evoluímos? Porque na minha concepção, olhando para esse texto, nesse contexto que estamos trazendo, crescer tem a ver com quantidade, evoluir tem a ver com qualidade. As duas coisas são importantes. Nós não somos aqui adeptos de só olhar para números, tem que fazer, tanto que os novos membros, a gente faz apenas 2 turmas no ano. Aí o pessoal fica: pastor, eu quero, irmão, você já está, fique em paz. Nós não precisamos de você como estatística para colocar lá de número. Não, irmão, fique em paz, nós só queremos ser aqui. Seja bem-vindo. É uma alegria ter você aqui. Mas nós não estamos preocupados em batismo. Estamos preocupados, não que não seja importante isso, mas não é isso que vai agregar, porque nós não estamos atrás de números, mas nós estamos atrás de qualidade. Porque a qualidade, a evolução produz a qualidade, e a qualidade vai fazer com que a igreja se torne quem ela vem se tornando em meio à história. A qualidade, a evolução, vai fazer com que as formas de reagir da igreja vão se formando como propósito daquilo que Deus chamou a gente para ser. Por isso que em meio à nossa história, a igreja foi mudando de ambientes, de visão, de propósito, e as coisas foram acontecendo de formas diferenciadas. Me recordo antigamente, quando falávamos sobre igreja, inclusive aqui a IPI de São Manuel, e a gente não tinha um projeto social, a gente dava cesta básica, como muitos lugares dão uma cesta básica, não há problema dar cesta básica. Mas a gente pensou sobre isso, até brinquei com o Totó, uma vez dessas, né, Totó? Não, a gente precisa fazer algo um pouco diferente. E aí surgiu, conhecendo outros ministérios, o mercado solidário. Por quê? Porque a gente precisa evoluir, a gente precisa olhar para a realidade e perceber que talvez muitos de nós como igreja não estamos respondendo às perguntas que a sociedade está fazendo. Nós estamos olhando lá atrás e vivendo como se fôssemos em 1905, e 6 e 7, e ainda com as mesmas ideias e não mais respondendo aquilo que a sociedade está querendo que a gente faça. Por isso que, para a glória de Deus, aquele que é o cabeça, Cristo, a igreja cresceu, e eu posso olhar, e como pastor dessa igreja há 6 anos, gosto de dizer aos meus conselheiros que a nossa igreja evoluiu também. Ela não só cresceu, mas ela evoluiu. Porque a gente consegue olhar para alguns irmãos e irmãs da nossa igreja e ver o que Deus está fazendo. A gente consegue olhar para alguns irmãos e irmãs da nossa igreja que estavam com seus problemas no casamento e as coisas estão começando a tomar rumos melhores. Alguns homens e mulheres que tinham seus problemas ou os seus hábitos e de repente, sem o pastor falar nada, mas eles vêm até nós falando: pastor, eu vou parar, pastor, Deus está me incomodando isso. Isso é evolução. Isso é o ser humano permitir que Deus não só fale com a gente, mas conforme, como nós falamos no momento da ministração, comece a mexer, pode fazer o que queres de mim. Isso é evolução. E se talvez você não tenha experimentado essa evolução, a gente está perdendo tempo em ser igreja juntos. Está perdendo tempo. Você perde seu tempo em vir aqui porque talvez, pastor, como já disseram para nós, pastor, o som é gostoso. É difícil achar uma igreja com som aqui na região assim gostoso. Áudio D, né? E dá trabalho. Imagina quando nós ligamos esse trem.
Mas não é só isso. Isso é atrativo, mas não é atraente. Quem sabe o que eu estou dizendo sabe disso. Pastor, mas o louvor é gostoso, os instrumentos, a cadeira então, pastor, se o senhor pregar mais 10 minutos eu durmo. Pensa no conforto. É bom, mas não é só isso. Não é só para isso. Se a igreja ou o encontro, inclusive quando você olha para o Antigo Testamento, o próprio Deus reclamando junto aos profetas Ageu e outros tais, Isaías, Jeremias, quando eles se ajuntavam, o próprio Deus olhava e falava: não quero, não gosto, não me faz bem esse ajuntamento de vocês. Por quê? Porque a gente está perdendo tempo. Mas quando a gente perde tempo, é porque talvez a gente não está entendendo o crescimento da igreja. Mas a igreja só cresce porque os membros crescem. A igreja só se desenvolve porque os membros estão se desenvolvendo. A igreja só está onde está por causa do trabalho, do cuidado, do carinho e, acima de tudo, da dependência da graça de Deus sobre nós. E nesses anos de igreja, há algumas perguntas que eu quero fazer a você. O que ela tem feito para você? O que ela tem somado à sua vida? Você tem crescido espiritualmente? Depois que você encontrou com Jesus, estando nesse lugar chamado Igreja Especial IPI de São Manuel, você tem se tornado uma pessoa melhor? Ou mais ou menos? Ou nada? Porque todas as vezes, olhando para a narrativa, o meu querido seminarista Tiago, inclusive, já falou sobre isso aqui, todos aqueles que tiveram encontro com Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Então não tem como você estar numa igreja, ou encontrar com Jesus e viver do mesmo jeito. Se Jesus foi capaz de mudar a história da humanidade antes e depois de Cristo, mas não é capaz de mudar a sua história, sinto em te dizer, não foi Jesus que você se rendeu. Foi alguém, alguma ideia, alguma religiosidade, alguma pressão de alguma igreja, mas não foi com Jesus que você se encontrou se sua vida não mudou. Inclusive, essa semana eu estou estudando alguns personagens, e hoje eu estava estudando Paulo um pouco mais a fundo, e uma frase que surgiu desse estudo é: como a gente ama Paulo, e eu amo muito Paulo, e a gente, por amá-lo, a gente se esqueceu que ele foi perseguidor da igreja, né? A gente se esqueceu que ele fez muitas atrocidades em favor da religião, contra a igreja, contra o povo de Deus. Mas por que a gente tem esse tipo de sensação? É porque o tanto que ele fez e quem ele é e a graça que inundou aquele coração, depois que ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, faz a gente olhar para ele e falar: cara, esse cara é sensacional. O pós dele, depois de Cristo, é muito melhor, maior e fenomenológico do que o antes dele com Cristo. E você? E a tua vida antes de Jesus, como era? E sua vida com Jesus, como está? E a despeito disso, por exemplo, a Bíblia sempre nos orienta individualmente, como igreja, já percebemos aqui, mas individualmente, a Bíblia sempre joga um relato bem claro, e eu quero colocar vários aqui para você entender também. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, por favor, Caio, para a gente entender que a Bíblia sempre nos orienta. Quando a gente está em Cristo Jesus, Ele deseja que nós cresçamos. Olha o que diz 2 Pedro 3, 18. Antes crescei na graça e no conhecimento, como a gente cantou hoje, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno, ou no grande dia em outra versão. Efésios capítulo 4, por favor, Caio. Efésios capítulo 4, versículo 11. Olha o que diz esse texto. Faz parte de uma questão muito importante dos apóstolos. E a Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros mestres. Descendo o texto. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, de nós, da igreja, para o desempenho do seu serviço, servos, e para a edificação do corpo de Cristo, igreja. Tudo aquilo é para a igreja. Versículo seguinte, Caio, por favor. Até que todos, os da igreja, cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento de Deus, ou seja, entre nós juntar, fortalecer a nossa união e o conhecimento de Deus, crescer. A perfeita varonilidade, de quem? Ou seja, ser um varão perfeito, à medida da estatura de quem? De Cristo. Então quem que é a referência para me tornar alguém maravilhoso?
Jesus. Então, por favor, pare de orar dizendo: Senhor, me faz a melhor versão de mim mesmo. Não, isso é coach. O cristão fala: me faz a melhor versão de Cristo em mim. Isso é cristianismo. Deu para entender? Coach fala para você ser a melhor versão de você. Isso tem a ver com você, com seus sonhos, seus projetos. Maravilha, que bom. Mas o Evangelho diz para nós sermos a melhor versão de Cristo, a varonilidade dele, a plenitude dele, a medida dele, a referência é ele. Por isso que aqui tem um monte de copiazinhas dele, tudo Jesusinhos, é nós. Mas vamos continuar o texto, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos. Você tem que crescer, porque senão você é menino. Numa outra tradução que eu vou usar aqui, anão espiritual, kititico, nada contra não. Ananismo a gente fala, usa esse termo, tá? Pequenininho. Mas meninos, que fica agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina. Sabe aquele irmãozinho que está na igreja aqui, igreja lá, é menino. Por isso que talvez você entenda olhando para esse texto, e para o pastor que aqui vos prega, quando fala assim: pastor, o irmãozinho foi para a igreja, você não vai correr atrás? Não. Por quê, pastor? Menino. Não é ovelha, é menino. Fica para lá, aí hoje não gosto. O pastor falou, não gostei, eu vou para a igreja. O pastor, eu fiquei chateado, porque não sei, para a igreja. O Caio não colocou os versículos direito para a igreja. Menino. Para lá e para cá, para lá e para cá. E inclusive pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, ou seja, ela não sai daquele processo. Mas vamos continuar, senão não vamos ficar muito nesse texto. Versículo 15, Caio. Mas, fazendo o que então? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos, esse é o objetivo da igreja. E por último, versículo 16, Caio. De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, tudo crescendo, pelo auxílio de toda a junta, todo mundo é importante, segundo a justa cooperação de cada parte, todo mundo é importante, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O corpo cresce, saudável, a igreja cresce. Ou seja, para que a igreja se desenvolva, para que a igreja cresça, eu e você precisamos crescer. E essa dimensão de eu e você crescermos, será que esse desenvolvimento é claro para nós? Fazendo uma autoavaliação sobre a sua vida, queria lhe perguntar em que estágio você está do crescimento. Paulo fala sobre isso em Tessalônica, em Colossenses, em Gálatas. Ele fala muito dessas frases e desses desafios que ele sempre lança para a igreja. Vocês precisam crescer, vocês precisam crescer. Mas eu quero trazer pela parte bíblica aqui, que você tem 4 fases da vida com Cristo que você precisa se auto-identificar. A primeira, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, Caio, por favor, nós chamamos de recém-nascidos. 4. Os recém-nascidos estão aí. Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas. Lembram de João? Capítulo 3, Nicodemos, nascer de novo. Então acabou de nascer, essa é a primeira fase, onde na igreja nós temos vários recém-nascidos. Se você quiser uma tradução mais contemporânea, os novos convertidos. Acabaram de se render a Jesus. Não sabe nada, nem orar, não sabe nem conversar direito. Até tem alguns vícios anteriores, né? Que vai falar na oração e joga uns, né? Essas doideiras, recém-nascido. Está começando a vida agora que os olhos dele foram abertos e desvendados, o Satanás não tem mais, mas está perdendo ele ali, e agora ele começa a viver algo diferente, algo novo, recém-nascido. Mas dessa transição, inclusive dos recém-nascidos até criança, Paulo foi um desses. Inclusive, talvez o exemplo de Paulo ficar cego tem a ver com o que ele mais escreve à frente, que o príncipe desses séculos cegou o entendimento, talvez porque ele vivia assim. Mas nós temos o segundo caminho, o segundo propósito, a segunda fase de crescimento. 1 João capítulo número 2, Caio, por favor, versículo 12. 1 João capítulo 2, versículo 12. Quando nós somos crianças, aquele porém que odeia o seu irmão, 1 João capítulo 2, versículo 12, Caio, por favor. Isso. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Pode descer no Caio. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E ele começa a colocar essas outras qualificações, ou podemos chamar de degrau, do crescimento. Ora era recém-nascido, agora se torna criança espiritual.
E a criança espiritual, ela se desenvolve, ela cresce, já não é mais aquela recém-nascida, mas ela começa a ter algumas alimentações e algumas consciências, como uma criança tem, depois que já é um pouquinho maior. Recém-nascido não tem muita consciência, mas o maiorzinho, como é o filho do Aron, já está mais, opa, está crescendo. Esse é o espiritual no sentido do desenvolvimento da igreja. Terceiro, como a gente tem no próprio texto, são jovens espirituais. Os jovens espirituais, da qual Paulo trata, a qual o apóstolo Pedro também trata, são aqueles que já estão tornando-se responsáveis, porque na proposta judaica, o jovem, ele é aquele que começa a ter em si responsabilidade de gerar filhos, ou seja, a mulher como começa a ovular, e o homem como começa a ter também sua possibilidade sexual. Ali ele tem que ser responsável, porque ele tem responsabilidade de gerar vida a partir dele, então ele tem que ter consciência. Por isso que na estrutura judaica não tem adolescente, é criança, recém-nascido, criança, jovem e adulto espiritual. E o adulto tem várias categorias, inclusive uma delas é ser adulto espiritual, como o texto aqui, pais espirituais. Por que pais espirituais? Porque na demanda dos pais espirituais, a proposta é que a pessoa cresça, se desenvolva, ao ponto dela poder gerar outras pessoas junto dela, gerar crianças. Trazer um novo recém-nascido e trazer para perto e ensinar e ajudar. Como o apóstolo Paulo fala, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Como a gente tem o grupo de discipuladores da igreja, que está acompanhando, né, Lê? Inclusive a Jaqueline, que está lá no hospital, cuidando para que o filho Samuelzinho venha logo. Está ali, é discipulado pelo Alessandro, com a sua esposa, com a sua família. Para quê? Para cuidar, fazê-los crescer. Esses são os pais espirituais que vão ajudar essas pessoas a crescerem. Isso há muito foi esquecido, infelizmente, na história da nossa igreja. Talvez, Maria Júnior, você que é da velha guarda, não por ser velha, mas da antiga guarda, me permita usar assim, sabe quantas pessoas a gente levou para Jesus, né? Quantas pessoas acompanhamos, e não tinha o nome de discipulado, mas a gente acompanhava. Ajudava, as pessoas cresciam, e a gente olhava e falava, eu estou na igreja por causa daquele irmão que me levou, aquele que me ajudou, as dúvidas daquele que me tirou, e isso vai acontecendo, ou seja, o propósito da Bíblia em tudo isso, é fazer o que, irmãos? A gente nascer de novo, passar de criança, tornar-se jovem e adulto espiritual. Pergunto para você, que fase você está? A igreja cresceu, a igreja evoluiu, você tem culpa nisso? Ou não tem nada a ver com você? Como eu gosto de brincar e brinquei com os irmãos da igreja. Quem está feliz com Jesus aqui, amém? Está fraco, vocês não estão, né? Vou perguntar de novo. Quem está feliz com Jesus aqui, amém? Jesus está feliz com você, amém? Alguns falaram, ixi. Jesus está feliz com você? Com seu crescimento? Por isso eu quero partir para os finais do texto. Porque semana que vem eu quero continuar para te ajudar, como a gente pode evoluir. Mas antes da gente terminar, eu quero falar, sabe, algumas desculpas. Há um livro muito legal que eu estou lendo, inclusive vou tirar uma série de mensagens dele, que ele fala sobre o cristão ateu. Talvez você faça parte disso. O cristão ateu. É do Greger, e ele, num dos capítulos, ele fala sobre as desculpas que as pessoas dão para não crescer. Ou para não evoluir, como a gente está falando. E eu trouxe algumas delas aqui, eu quero compartilhar com você. Primeira delas, falta de tempo. Alguns às vezes dizem, eu estou ocupado demais, eu tenho trabalho, eu tenho filho, eu tenho um monte de correria, pastor, não dá para eu fazer isso, então eu não posso parar para ler a Bíblia, para orar, eu não tenho tempo. É o seu caso? O segundo caso que ele coloca, conforto na mediocridade. Ou seja, pessoas que, tá bem assim, só leva o creme de la creme do domingo, canta umas cançãozinhas junto, como diz o rapaz, e bora. Tá bom assim, pastor, Jesus está cuidando de mim, eu estou bem com Ele, Ele está bem comigo. Talvez aqui cabe uma frase que eu sempre uso, se Satanás não te incomoda é porque você não provoca incômodo nenhum no Satanás. Então cuidado, o conforto é bom. Nem sempre. Terceira desculpa que nós damos, eu tenho culpa do passado ou vergonha,
Porque às vezes a gente tem a sensação de que nós não somos tão bons assim, eu não sou suficiente bom para ler a Bíblia, para orar, onde já se viu, eu não posso fazer isso, quem sou eu para fazer tal? São desculpas que a gente dá a despeito do passado que a gente tem vergonhoso. Parece que a gente não sabe sobre a graça de Jesus. Quarta desculpa, comparação com outros cristãos. E aqui vem um alerta, uma pastoral bem simples que eu falo para as minhas ovelhas, a respeito de liderança. Você é mais santo ou mais desenvolvido do que o seu líder ou não? Porque às vezes a gente fica na comparação. Quer se comparar? Olha o seu líder tem orado? Ore como ele. Se o líder tem feito isso, faça como ele. Quinta desculpa que nós damos, falta de disciplina espiritual. Deixa eu te dizer uma verdade aqui, quem não tem disciplina para a vida, não tem disciplina para nada. Se você consegue perder para o sono, para alguns projetos, a gente está vivendo numa geração extremamente fraca em disciplina, em saber o que quer e ser motivado a partir de propósitos, não de ideias. Sexto, medo de mudanças. Tem gente que às vezes não quer se envolver, evoluir, porque ele não quer perder as amizades, não quer perder o barzinho, não quer perder os TikToks da vida, não quer perder os curtições do Instagram, não quer perder aquilo lá que ele tem, tudo que é legal, dá likes. Imagina aparecer lá alguma coisa sua postada de Jesus, ué, então melhor deixar assim, né? Ninguém mexe com ninguém, né? Tá bom. Penúltimo, incredulidade prática, talvez é um dos piores. Dizer que é crente, mas a postura no dia a dia não tem nada a ver com isso. Crente que não cumpre palavra, crente que não paga, crente que é devedor, crente que é caloteiro. Você não é crente, não, você é sem vergonha que usa a identidade de crente. Sabe o que é isso? Incredulidade prática. Por isso que você não evolui, porque a prática sua é diferente do que você escuta. Não é igreja. E por último, atitudes, ou atribuir melhor, responsabilidade ao seu pastor, ao seu líder. O que isso tem a ver? Tem a ver com aquele momento que você mesmo faz. Pastor, estou com uma situação difícil, o senhor vai orar? Ora você, irmão. Não pode? Pastor, o negócio está feio lá, o senhor não vai lá? Vai você lá, você não é um servo de Deus? Cadê o sacerdócio de todos os santos? Cadê a sua autoridade? Cadê o Espírito de Deus que habita em você? Cadê a tua postura? Não, é para o pastor. Não, irmãozinho, pastor é só aquele que está ajudando e eu faço parte do corpo igualzinho vocês. O cabeça é Jesus, o resto é nós tudo. Mas a gente fica atribuindo a autoridade para esses. Deixa eu te dizer algumas coisas e conselhos para a gente encerrar. Primeiro, na sua falta de tempo, quero te dar um conselho. Lembre-se dessa frase que eu digo sempre para vocês. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Nunca se esqueça disso. Jesus falou isso em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais vai entrar em ordem. Mas se Deus não for prioridade na sua vida, o resto vai estar tudo desregulado. Por isso, talvez use pequenas janelas do dia para, antes de acordar ou antes de dormir, para fazer uma oração, uma leitura bíblica. Ou seja, use mais tempo naquilo que é certo e menos tempo naquilo que é supérfluo. Troque talvez o dízimo do seu tempo no celular para ler a Bíblia. Vou repetir para você entender. Troque apenas, se você usar 1 hora, apenas 10 minutos do seu dia lendo a Bíblia. Só um dízimo, os 10% do teu tempo de internet em relacionamento com Deus. Você vai ver como vai mudar a sua história. Segundo, desculpa que a gente dá, se conforta com a mediocridade. Deixa eu te dizer algumas coisas. Lembre-se que a vida cristã é uma jornada eterna de transformação. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que então, transformados, vamos fazer o quê? Entender, perceber, ouvir e saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Não seja um anão espiritual, irmão. Deus tem muito para os seus, mas crianças espirituais Ele não usa, porque criança espiritual é birrenta, é chata. Você entendeu, né? Enquanto você for criança,
tem coisa que você não vai alcançar em Deus. Ele mesmo diz, apóstolo Paulo, a gente vai falar sobre isso. Enquanto você ainda for servo, ou enquanto você for criança, enquanto você não tiver a idade para ser herdeiro, muita coisa você não vai viver de Deus. Então não tem a ver com o que Ele não quer, tem a ver Ele não poder, porque embaixo não se alcança o que Ele precisa lá em cima. Terceira desculpa que a gente dá: tenho culpa e vergonha. Talvez você deveria ler o texto de 1 João capítulo 1, versículo 9, quando Paulo vai dizer, inclusive em Romanos capítulo 8, versículo 1, quando ele diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se está com vergonha, confesse. Está com problema, ajuste. Mas há um advogado, 1 João vai falar sobre isso, que está conosco e ele cuida de nós, ele justifica a gente. Você não entendeu o que é justificação? Fica sofrendo com os seus problemas, seus passados, inclusive com coisas que ficam te atormentando. Procure um mentor, procure um amigo cristão que te ajude a lidar com essas emoções de forma saudável. Mas leve os seus sentimentos e culpas para a cruz. Trate a partir do sangue de Jesus. Se você talvez tenha a outra desculpa, que é a comparação com outros cristãos. Cada um está numa etapa da vida diferente, irmão. Concentre no seu progresso e não nos outros. Não viva ou não venha à igreja por causa dos outros, vem na igreja por causa de Jesus. Se te falta disciplina espiritual, comece pelo pouco. Estabeleça metas simples, como ler a Bíblia um capítulo por dia, ou alguma página por dia. Estou terminando agora, mais uma vez, o Novo Testamento, e eu vi que eu gosto de riscar essa Bíblia em tudo, então eu vi que algumas folhas estavam, falei, nossa, eu ia terminar no aniversário, e não deu, porque eu passei batido em alguns. Estou terminando agora, e já voltando para o Antigo de novo. E você? Você ama Jesus? Amo, demais, demais, como o vídeo, né? Já leu o livro? Não, é grande demais. Então faz sentido, irmão. Sexto, medo de mudança. Confie nas mudanças que Deus traz para você. Lembre-se que permanecer onde está pode ser prejudicial para a sua vida. E eu e você precisamos sempre de um desconforto espiritual, todo dia. Encontre segurança na fidelidade de Deus e o fato dele sempre ter cuidado. Ele nunca abandona no processo. Penúltimo, incredulidade prática. Te dou um conselho. Coloque a sua fé em prática em pequenas ações. Como obedecer e como falar e cumprir sua palavra. Na escola, no trabalho, em qualquer lugar, com quem quer que seja. Reflita sobre os momentos que Deus te dá a possibilidade de ser fiel. Reflita nos momentos que Deus te dá como campo missionário no seu trabalho, na sua família. E ali, viva o que você prega. E pregue o que você viva. E por último, pare de atribuir responsabilidade ao seu líder espiritual. Não que eu não queira orar por você, eu gosto de orar por vocês. Antes da gente ter o nosso Rota de Getsemane, que a gente vem orar aqui, né, Carminha, Silvia? E os irmãos, a gente vem orar aqui na última sexta-feira do mês, num projeto diferente, venha, você vai ser surpreendido. Eu durante a semana já venho aqui, quando as meninas estão mexendo aqui, o pessoal não está mexendo, eu entro aqui no templo, fico orando aqui, e eu lembro de cada um de vocês no lugarzinho que vocês ficam. Às vezes vocês mudam de lugar e eu perco tudo, mas eu lembro de orar por vocês. Mas você pode fazer mais que isso. Quando Jesus nos chamou e Ele trouxe o sacerdócio real, o protestantismo trouxe isso com claridade para a gente, é que você tem essa autoridade. Você tem acesso ao Pai, por meio de Jesus. Por isso, use sim o sermão e o estudo bíblico como ponto de partida para ir mais fundo na palavra, por conta própria. Converse após o culto com a sua família, sobre o que aconteceu, os textos que nós lemos, as conversas que nós tivemos aqui. Fale com a sua família, mas comece, fomente cada vez mais, como diz o Salmo de número 1. Isso é um sinal de gente que quer evoluir, e não que quer ficar estagnado. Semana que vem eu quero te ajudar a parar de dar desculpas e como tomar a decisão certa. Por isso, ouvir, refletir e agir. Pare de dar desculpas. Quem quer faz. Quem não entende ser importante apenas dá desculpa. Se você continuar nisso, você nunca mais vai evoluir. Segunda proposta que eu lhe deixo: a igreja cresceu, e você? Acompanhou o crescimento e a evolução da igreja ou você ficou para trás? Terceiro e último, não tenha uma vida espiritual medíocre.
Não foi para isso que Jesus morreu na cruz, não, irmão. Ele morreu para que você pudesse ter vida, e vida que vale a pena ser vivida. Faça valer a pena. Semana passada, retrasada, eu fiz, pode vir aqui. Eu fiz um poema sobre Jesus em todos os livros da Bíblia, gostei de ter feito. E hoje eu fiz um sobre o aniversário. Estou ficando mexido nisso. Não é para você avaliar se ficou bom ou não. Mas gostei. E eu quero lê-lo para vocês aqui. Hoje celebramos com fervor e emoção uma igreja que é mais que uma construção. 123 anos de fé em evolução, guiando vidas e tocando o coração. Começou humilde em um canto singelo, com orações e sonhos sobre o mesmo teto. Poucos fiéis, mas uma grande visão. Crescer em amor e cumprir a nossa missão. Lugares distintos foram nossa casa. Pequenos, mas sempre cheios de amor. Tentando cumprir a missão de ser igreja. Fazíamos de cada reunião um ambiente de fervor. Encontramos então nosso endereço. Local onde muitos nos conheceram. Igrejinha dos Milagres se estabeleceu. Espaço esse onde muitos ali se envolveram. Mas a nossa história foi interrompida. Algo que ninguém imaginava. Um belo e lindo domingo, nossa igrejinha se arruinava. Nossos sonhos viraram pesadelos, pois fomos ceifados de um propósito. Tudo aquilo que construímos, agora era escombros e destroços. Mas a igreja não parou. Apenas sua estrutura se rompeu. As ovelhas continuaram firmes. E então, um pastor o Senhor nos deu. Ele nos ajudou a sonhar, enxugando nossas lágrimas, nos dando uma linda visão e trilho para uma nova caminhada. De um simples altar, ergueu-se uma voz que ecoa em vidas e nos chama a nós. Cada etapa vencida, um marco de ação, cada vitória, fruto de consagração. No ensino e no cuidado se moldou ao tempo, acompanhando mudanças e crescendo em talento. De pequenos gestos e grandes projetos, tornou-se um farol guiando os incertos. Mais uma vez passamos por lugares, deixando sempre a nossa marca, vivendo em comunhão e alegria, até chegar onde a gente não enxergava. Hoje, olhamos para trás e vemos progresso, não apenas em números, mas podemos dizer sucesso. Sucesso de almas, de corações transformados, de uma igreja viva em Cristo enraizada. O inferno está cada vez menos ocupado, graças à ação de Deus sobre a sua igreja. Nós aqui não paramos a caminhada, estamos em envolvimento a Ele, com certeza. Vivemos pela promessa, que suas portas não prevalecerão, mas vivemos com responsabilidade, dependendo do Espírito para fazer restauração. Somos uma igreja em movimento, pois entendemos que não podemos parar. A luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados que ainda estão a escravizar. Aprendemos a ser acolhedores, mas não apenas para um abraço. Queremos ser a extensão de Deus, acessando a todos sem embaraço. Como servos que mais, desenvolvemos nossa missão, não apenas em nossa comunidade, mas em todos os ambientes de ação. Jesus nos deu um privilégio, ser chamado igreja, e vamos cumprir esse chamado, sempre lembrando que Ele é o cabeça. Ele nos deu uma linda missão, e enquanto estivermos indo, fazendo discípulos, para que no aconchego dos irmãos, cresçamos em maturidade e em serviços. Portanto, coisas ficam velhas, nós não. Profissionais experientes, nós não. Nossa concepção é diferente, é viver em evolução. Mas não paramos. O futuro é chamado, o avanço da fé nunca terminado. Seguiremos crescendo em graça e poder, até que toda a terra venha a entender que um dia Ele virá para nos buscar, e como a noiva há de nos encontrar. Para isso que gastamos nossos dias, até que Ele venha e nos encha de plena alegria. Parabéns, IPI de São Manuel, por teu notável trajeto,
por ser um exemplo de amor tão completo, que nos próximos anos seja mais ainda na dependência de Cristo e de relevância nos seus arredores. Com carinho, seu pastor, que hoje o pastoreia, Isaías Demores. Aleluia.